dia de apresentação ou alguma coisa em loco na vila, vocês sabem que eu gosto de gravar daqui, porque o cenário é esse aqui, sempre muito bonito. Inclusive, vou pegar aqui o celular para mostrar para vocês. Se da outra vez que eu gravei, eu nem lembro qual foi o vídeo, mas sei lá, alguma coisa que teve aqui na vila recentemente, a do Alexandre Matos, né? Eu falei que tava trocando, acho que agora concluíram a troca do gramado, ó. Tem o pessoal ali fazendo tour, mas aquele buraco que tinha na pequena área já foi. O gramado tá muito bonito, bem inteirão mesmo. Acho que concluíram a troca do gramado de inverno. Só deve ter jogo agora de novo do profissional. Ah não, as meninas jogam aqui, é verdade. Sábado as meninas jogam pelo acesso, né, contra o Ação de Mato Grosso. Então o gramado tá perfeito para elas. Só o empate já garante o Santos de volta à elite do Campeonato Brasileiro Feminino. Então torcer para isso, se eu ajustar aqui melhor. O gramado tá muito bom, então tem jogo aqui. Inclusive você pode vir, tem que retirar o ingresso, né? Alguma coisa do tipo, eu realmente não lembro. Eu lembro que o Santos fez uma postagem e apagou. Mas tudo bem. Estamos aqui hoje para falar sobre a entrevista do William Arão. Dois pontos importantes que me chamaram a atenção de falas dele, né? Uma é uma resposta para mim e outra resposta sobre onde ele joga, onde ele prefere jogar. Apesar disso, eu acho que ele já tinha deixado claro em até outros momentos da carreira até. Mas tudo bem, vamos falar sobre isso. Antes eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E claro, se você puder se tornar membro, se quiser também, fique à vontade. Antes de eu colocar a minha pergunta também, eu peço para você seguir o Barraca Burger no Instagram. Hoje, sexta-feira mesmo, tem lançamento de novo lanche lá, o lanche do mês, que é o lanche exclusivo, sempre fica durante o mês e sai. É sempre uma receita diferente, uma receita exclusiva, então aproveita lá, @barracaburger_ no Instagram ou na Avenida Siqueira Campos 107. E também você tem o descontinho, claro, eu sempre preciso falar aqui, porque dá uma moral pra você, né? Aquele cupom, fala que veio do canal Jogo Falado, eu falo, na hora de pedir lá, cupom Jogo Falado, que você vai ter 10% de desconto, e esses 10% valem tanto para o atendimento presencial, lá no Barraca Burger, ou pelo Instagram, WhatsApp, enfim, no delivery, é claro, tá bom? Então aproveita lá. Hoje eu acho que eu vou pedir, eu logo falo. Eu vou ver o lanche qual é, que ainda não vi, e vou pedir o Barraca Burger, tá bom? Mas segue eles lá no Instagram também, dá essa moral, e é isso. Recados dados, vamos falar sobre o William Arão. As duas questões são de onde ele joga, né, como eu falei, e sobre o aspecto de entendimento dele. Eu quis perguntar sobre isso, até porque a minha pergunta foi a penúltima, acho. Então todo mundo já tinha perguntado muita coisa, algumas repetitivas até, e obviamente eu não queria fazer isso. Então tentei puxar um tópico diferente. Então vê aí a resposta dele e daqui a pouco eu volto. A segunda pergunta obviamente, eu sou primeiro volante, é onde eu acho que eu tenho meu melhor desempenho. Mas eu tô aqui para ajudar o Santos, então se ele, por um motivo ou outro, quiser me colocar como zagueiro, como lateral direito, como atacante, enfim, eu vou tentar fazer o meu melhor e vou tentar ajudar o Santos da melhor maneira possível. Queria te perguntar, se eu não me engano, você em uma entrevista há alguns anos, um ano, talvez dois, você falou que o Jorge Jesus te tornou um jogador melhor, né? E com base nisso, você respondeu antes até ao companheiro que você evoluiu nesses anos, claro. Queria que você me pudesse explicar um pouquinho o que você mais aprendeu nesses últimos anos, especialmente na Europa, né? Um futebol tão diferente, o turco e o grego, em relação ao futebol brasileiro. O que você aprendeu e o que você acha que esses aprendizados podem ajudar aqui no Brasil? Obrigado. É difícil eu pontuar uma coisa só para você ou duas, né? É muita coisa, entendimento de jogo, leitura tática, você conversar com outros jogadores, entender a percepção deles diante do jogo. Eu me acostumei jogando muito sob pressão e ganhar em determinado momento da minha vida. Eu achei que só poderia ganhar jogando em pressão o tempo todo, no risco total, e depois você percebe que você pode ganhar de outras formas. Você pode ganhar jogando baixo, você pode ganhar jogando em linha média, você pode ganhar sofrendo e depois achar um gol. Você pode ganhar de várias maneiras. Então, entender melhor o jogo, entender como os companheiros pensam, isso me fez tornar uma pessoa melhor, um jogador melhor. Parte tática, parte física, parte mental, assim, uma série de coisas. É difícil pontuar assim, mas mais ou menos isso. Então, eu coloquei também o trecho antes, né, dele falando sobre ser volante ou zagueiro e tudo mais. Aquele papo de sempre, né, no sentido de posso atuar em qualquer posição, né, isso é óbvio. Mas ele deixa muito claro uma preferência como volante. E aí até eu tinha feito um vídeo aqui falando que eu achava que ele poderia ajudar muito como zagueiro, né? Eu acho que vai acabar acontecendo, mas em situações muito pontuais, né? O que é uma preocupação, para mim, no caso, eu já expliquei, mas eu explico de novo, expliquei no outro vídeo, né? Porque
o Santos hoje não tem zagueiros confiáveis, né? Esse é meu grande medo. O William Arão realmente é um jogador que já fez essa posição e foi bem. E, inclusive, ele fala em um certo momento da coletiva, né? Eu já fui campeão como zagueiro. Que bom. Eu gosto desse tipo de personalidade mesmo, de falar que ele foi campeão, né? Bom lembrando, falei já aqui no vídeo também da contratação dele, ele só não foi campeão na carreira dele nos times que ele foi emprestado, que ele ficou 6 meses, nem um ano. Chapecoense, Português e Atlético Goianiense. Botafogo, Corinthians, São Paulo, Fenerbahçe, Flamengo e Panathinaikos, todos ele foi campeão. Então é um cara realmente vencedor, né? Então já foi campeão como zagueiro, mas eu acho que ele poderia ajudar justamente por claro, particularmente não confiar nos zagueiros que a gente tem. Não confio em nenhum plenamente. Mas ele deixou muito claro sua preferência, apesar do Kleber Xavier já ter falado também numa entrevista recente, né, que ele poderia ser zagueiro também, fazer uma saída em 3-2 em alguns momentos e tal. Então acho que isso vai acontecer de forma pontual e não definitiva por conta da própria preferência do William, né? Que também é bom lembrar, ainda falar, mas se precisar, posso jogar, claro. Ainda brinca, né? Posso jogar de lateral direito, de atacante, enfim. Então esse era um tópico que eu acho que era mais interessante aí para todo mundo. E o segundo, que é o que eu fiz a pergunta, porque eu vi uma entrevista, eu não lembro, eu acho que foi no Charla Podcast talvez, mas ele fala, né, o Jorge Jesus me fez um jogador melhor. E realmente ele tinha uma carreira sendo titular no Botafogo, no Corinthians ele não tinha sido titular. No Flamengo mesmo, ele era titular antes do Jorge Jesus chegar, mas ele era um segundo volante, o cara de mais chegada. Quando o Jesus chega, ele vira um primeiro volante e um titular absoluto também nos títulos de Libertadores, depois Copa do Brasil com o Dorival, Libertadores também, né, com o Dorival, brasileiro com o Jesus. Então ele disse que se tornou um jogador melhor, e no começo da entrevista ele tinha respondido algo do tipo, eu tô sempre em evolução, né? Nós estamos sempre em evolução e tal. É por isso que eu perguntei dos aspectos que ele poderia trazer, né, do futebol turco, do futebol grego para cá. Isso da mentalidade é uma coisa meio óbvia até, porque é parecido com a história do Zé Rafael, que eu até comentei aqui em outro vídeo, numa matéria do UOL, né? Jogador que sempre é campeão, que foi campeão muito ao longo da carreira, muitas vezes, é óbvio que o cara sempre quer estar ganhando, o cara se incomoda de estar perdendo. Eu já falei também, acho obrigação, deveria ser obrigação de todo jogador se incomodar de estar perdendo, né? O cara tem bons salários, está em um clube grande, uma torcida gigante, a estrutura pode não ser entre as melhores do Brasil, mas certamente é melhor que 99% dos clubes do Brasil, que infelizmente tem outra realidade. Então o cara tinha que ter obrigação de se incomodar perdendo. Mas a gente sabe que infelizmente não é assim. Mas o William demonstrou isso. E a outra parte é dos aspectos que ele traz de entendimento. Ele fala do aspecto tático, mental. Essa mentalidade eu acho que passa muito por isso também, de se incomodar e não vencer, né? Mas o aspecto tático, de entendimento de uma movimentação de um companheiro, de entender outras... quando ele fala, né, o que outros jogadores pensam, outras culturas também no caso, né? O futebol turco é muito mais globalizado até do que o futebol brasileiro. O grego talvez nem tanto, mas por uma limitação financeira, né? Mas é importante ele citar esse tipo de coisa. E claro, essa parte do como vencer, isso me chama a atenção porque realmente às vezes a gente se incomoda com os momentos de jogar muito defensivo ou joga muito lá na frente. Ele falou, eu achava que só dava para vencer na pressão, jogando lá na frente, pressionando a todo momento. E não é assim, às vezes você pode ter um time mais equilibrado. Eu não me incomodo de ver o time com linhas muito baixas se vencer, né? Mas você ter um time equilibrado normalmente te garante pontos. E no campeonato igual ao brasileiro, de muita regularidade, que a gente está lá embaixo, e precisa somar pontos, precisa pontuar para subir, é muito importante isso. Então é um aspecto completamente normal que às vezes a gente se incomoda, né? Claro que não pode ser posturas covardes, né? Claro que não pode acontecer isso, igual já aconteceu nesse Brasileirão, inclusive, né? Mas tem uma diferença grande, né? De você ter uma postura covarde, você ter uma postura porra louca, com perdão da expressão, e você ter uma postura mais defensiva, mais equilibrada, e uma de pressão total, de marcar a todo momento, enfim, jogar mais à frente. Mas muito interessante, o William é um cara muito bem articulado, fala muito bem. Claro que outra coisa que ele pontuou, né? Preciso demonstrar isso tudo que eu tô falando dentro de campo, mais de uma vez. Então, que bom que ele sabe, mas é um cara que me pareceu muito inteligente. Eu acho que pode sim agregar muito com essa inteligência dentro de campo. Acho que pode ajudar muito com essa experiência dele também. Agora a gente esperar porque realmente a fase ainda não é das melhores, apesar de antes da pausa a gente ter vencido 2 jogos entre 3 e ter jogado bem no outro contra o Botafogo, né? Aqui na Vila, inclusive. É isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. O que você achou da apresentação do William Arão? Amanhã a gente está de volta com 2 vídeos, tá? Um bem curioso que vai entrar de manhã, um de curiosidades que vai entrar de manhã, e à noite provavelmente sobre os jogos da base. Fechou? Valeu, pessoal.